segredo da salvação. Antes, se inscreve no canal e deixe teu like para ajudar este vídeo para chegar mais pessoas continuando. Revelado pela oração perpétua. Ele então se dedica a estudar a oração. Na verdade, ele encontra ali muitos pensamentos luminosos, profundos conhecimentos e palavras cheias de poder. Um trata magnificamente da necessidade da oração, outro escreve sobre seu poder, seu efeito benéfico, outro ainda sobre a oração enquanto dever, outro sobre o zelo que ela exige, ou ainda sobre a atenção, o calor no coração, a pureza de espírito, a reconciliação com os inimigos, a humildade, a contrição e outras condições necessárias. Admin Administrador. O segredo da salvação revelado pela oração perpétua. Mas o que é a oração em si? Como se faz para realmente orar? É muito raro encontrar para estas questões primordiais e urgentíssimas uma resposta precisa que qualquer um possa entender, de tal maneira que quem se questiona ardentemente sobre a oração ainda é deixado diante de um véu de mistério. Tudo o que ele leu, em geral, só lhe permite conhecer um lado da oração que, embora piedoso, permanece exterior. E ele acaba por concluir que a prece consiste em ir à igreja, persignar-se, inclinar-se, prosternar-se, ler os salmos, os cânones e os hinos acatistas. Esta é a ideia que fazem da oração todos os que não conhecem os textos dos santos padres sobre a oração interior e a ação contemplativa. Ao cabo de tudo isso, nosso pesquisador um dia encontra um livro que se chama Filocalia, no qual 25 padres expõem, numa forma acessível, o conhecimento científico da verdade e essência da oração do coração. Então começa a erguer-se o véu que encobria o segredo da salvação e da prece. Ele vê que na realidade orar significa dirigir-se em trégua a seu pensamento e sua atenção à lembrança de Deus, caminhar em sua presença, despertar em si seu amor pensando nele, associando o nome de Deus à sua respiração e às batidas de seu coração. Ele é guiado em tudo isso pela invocação com os lábios do Santíssimo Nome de Jesus Cristo, ou pela recitação da oração de Jesus todo o tempo e em todo o lugar, durante todas as suas ocupações e sem nunca parar. Estas verdades luminosas, aclarando o espírito do nosso pesquisador e abrindo-lhe o caminho do estudo e do cumprimento da oração, ajudam-no a começar a praticar em seguida estes sábios ensinamentos. Entretanto, em suas primeiras tentativas, ele ainda fica às voltas com muitas dificuldades até que o mestre experiente lhe mostre, neste mesmo livro, a Filocalia, toda a verdade, ou seja, que somente a oração ininterrupta é eficaz, tanto para prefazer a oração interior como para a salvação da alma. É a frequência da oração que fundamenta todo o método da atividade salvadora. Como diz Simeão o novo teólogo, aquele que ora sem cessar faz a síntese de todo o bem numa única coisa. E para expor esta verdade em toda a sua plenitude, o mestre a desenvolveu do seguinte modo. Para a salvação da alma, a verdadeira fé é antes de tudo necessária. A Sagrada Escritura diz, sem a fé, é impossível agradar a Deus. Quem não tem fé será julgado. Mas, nas mesmas Escrituras, vemos também que o homem não pode sozinho fazer nascer a fé em si, mesmo pequena, ainda menor do que um grão de mostarda, que a fé não vem de nós, mas que ela é um dom de Deus, e que a fé é um dom espiritual. Ela é dada pelo Espírito Santo. Se é assim, o que é preciso fazer? Como conciliar a necessidade de fé do homem com a impossibilidade de provocá-la humanamente? O modo de fazê-lo é revelado ainda nas mesmas Escrituras, pedi, e se vos dará. Os apóstolos não podiam por si só suscitar neles a perfeição da fé, mas eles oraram a Jesus Cristo, dizendo, Senhor, aumenta a nossa fé. Eis como se obtém a fé. Como cumprir as obras prescritas pela lei de Deus, quando não se tem forças nem nenhum poder de observar os mandamentos. É impossível fazê-lo, até que se peça, até que se ore para obtê-los. Vocês não têm porque não pedem, esta é a razão que nos apresenta o apóstolo. E o próprio Cristo diz, sem mim vocês não podem nada. E, quanto a agir com ele, eis o que ele nos diz a respeito, permaneçam comigo como eu permaneço com vocês, aquele que permanecer em mim e eu nele, este obterá os frutos da abundância. Mas permanecer com ele implica sentir continuamente sua presença, invocar continuamente seu nome. Tudo aquilo que pedirem em meu nome eu lhes darei. Assim a própria possibilidade de fazer o bem é dada pela oração. Encontramos um exemplo disto no apóstolo Paulo. 3 vezes ele orou para vencer a tentação, dobrando o joelho diante de Deus Pai para que fortalecesse nele o homem interior, e foi-lhe ordenado acima de tudo orar, e orar de modo contínuo, a propósito de tudo. Do que dissemos, segue-se que toda a salvação do homem depende da oração, e é por isso que ela é primordial e necessária, pois é através dela que a fé é vivificada e que as boas obras aparecem. Numa palavra, com a oração tudo caminha com sucesso, sem a oração, não se pode fazer nenhum ato de caridade cristã. Assim a exigência de que nossa vida seja sem cessar, sempre e em toda parte, oferecida, provém exclusivamente da oração. Para as demais virtudes, cada qual tem seu próprio tempo, mas no caso da oração, nos é pedida uma ação ininterrupta, orai sem cessar. É justo e oportuno orar sempre, e em qualquer lugar. A verdadeira oração tem suas condições.
Ela deve ser oferecida com um espírito e um coração puros, com um zelo ardente, uma atenção estrita, com temor e respeito, e com a mais profunda humildade. Mas quem, em consciência, não admitirá que está longe de preencher estas condições, e que oferece suas orações mais por necessidade, mais por obrigação para consigo mesmo, do que por inclinação, deleite e amor à oração? A este respeito, a Sagrada Escritura diz que não está no poder do homem manter seu espírito inquebrantável e purificar-se dos maus pensamentos, pois os pensamentos do homem são maus desde a juventude, e porque só Deus pode nos dar outro coração e um espírito novo, pois o poder de fazê-lo está apenas em Deus. O apóstolo Paulo diz: meu espírito, ou seja, minha voz, está em oração, mas minha inteligência permanece estéril. Nós não sabemos o que pedir em nossas orações, afirma ainda. Resulta daí que somos incapazes, por nós mesmos, de oferecer a verdadeira prece. Em nossas orações, não conseguimos manifestar as propriedades essenciais da verdadeira prece. E não se enguese de se inscrever no canal e deixe teu like. Amém. Continuando. Se tamanha é a impotência do ser humano, que possibilidades restam ainda à vontade e à força do homem para a salvação da alma? O homem não pode adquirir a fé sem a oração. Isto também se aplica às boas obras, mas a verdadeira oração em si não está ao seu alcance. Que lhe resta fazer? Quanto lhe sobra ainda ao exercício da liberdade e da força, para que ele possa não perecer, mas ser salvo? Cada ação possui sua salvação. Se inscreve no canal e deixe teu like. Amém. Deus te abençoe. Amém.